Fica complicado. Ficava! Porque agora você pode contar com a Rede Rio Postos. São 18 postos nos estados do Rio, Minas e Espírito Santo. Em Campos, a Rede Rio Postos conta com o posto Web Max na Avenida Felipe Web, próximo a 7, e posto Bom Sucesso na BR-101, ao lado do Atacadão em Guarulhos. Vem pra Rede Rio Postos de Combustíveis, com você aonde você estiver. Sete horas e 57 minutos, já voltamos com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Estamos também no Face, agora com o Folha no Ar. Aliás, você pode conferir, né, durante o dia, também no Face e no YouTube, agora e qualquer hora do dia. Mais tarde também, disponível em podcast, para você ouvir aí o programa na melhor hora do dia para você. A previsão do tempo para hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tempo com temperatura mínima de 16, máxima de 27 graus, agora faz 18 graus aqui no centro da cidade. 7 horas e 58 minutos, o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Estamos de volta, hoje conversando com o Marcão Gomes, secretário de Patrimônio Público de Campos, ex-vereador do município, ex-deputado federal, com a gente aqui nessa bancada, onde contamos, claro, com a presença do jornalista Luísio Abreu Barbosa, a quem eu peço para fazer a gentileza de abrir esse bloco aí de volta com o Marcão. Aloysio, por favor. Marcão, você estava no governo Vladimir, se manteve no mesmo cargo no governo Frederico. O próprio Frederico já disse aqui em entrevista, logo após assumir, que não houve transição, né? Ele afirmou isso, esse mesmo microfone que você está falando agora, que não houve transição entre um governo e outro. Partindo disso, como é que você vê essa transição, né, do governo, como é que você avalia o governo que sai e como é que você avalia o governo que entra? Luiz, como o próprio prefeito Frederico já colocou, né, acho que não teve tempo, né, para que ele pudesse fazer uma transição mais consolidada, mais segura, mais analítica, né, com o ex-prefeito Vladimir. Isso torna um pouco mais lento, né, a impressão, né, do ritmo e que o Frederico quer implementar na máquina pública, né, colocar o estilo dele de governar, né. Frederico é um administrador muito experiente, né, já teve passagens pela saúde num hospital, né, gerenciando o hospital, né, à frente da Coagro, nesse período todo como vice-prefeito, então um cara muito inteligente, muito experiente, mas que na máquina pública está conhecendo aos poucos, né, as necessidades, né, nas diversas pastas do município, né, a gente sempre tem, e aí eu costumo sempre dizer
Aloysio, que o município dos entes federativos, União, Estado, o município é aquele mais fragilizado. É onde tudo acontece, né, onde as pessoas demandam de diversos serviços, seja na área da saúde, na educação, na infraestrutura, no transporte, e é aquele que detém menos recursos, menos capacidade financeira. E o Frederico está tomando pé, né, ao longo desses primeiros meses dele como prefeito da cidade, tudo que é necessário para que ele imprima o jeito dele, o estilo dele, e tenho certeza que é um governo que vai dar certo. Ele está muito disposto, está muito otimista, e a gente vai estar trabalhando ao lado dele para poder fazer com que esse governo avance. Nesse primeiro momento é a continuidade administrativa mesmo, né, aquilo que ele já estava implementado, né, no orçamento que foi preparado pelo Vladimir e aprovado pela Câmara para execução neste ano de 2026, e para os anos de 27 e 28, ele vai conseguir organizar do jeito dele, colocando as prioridades que ele tem para o exercício do mandato dele. Eu acho que as coisas devem acontecer de forma muito natural, de forma muito gradual. Marcão, Frederico falou aqui, e eu vou usar também, assim como a Luiz usou abrindo a conversa, como banco de arquivo aqui, a entrevista que ele nos concedeu. E ele falou assim, sobre vários segmentos que ele quer imprimir esse ritmo dele, inclusive zen, essa coisa toda. Mas assim, um grande problema que Campos tem é o tal desse mal necessário, né, que é o RPA, que resolve um problema imediato, ajuda a manter o serviço público funcionando, mas mal necessário porque as pessoas criaram esse hábito de ficar em torno de RPA, e aí as coisas parecem que não avançam em outros setores. E, por outro mal também necessário, é que não recebem os seus direitos devidos como trabalhadores. Perdem FGTS, INSS, perdem uma série de coisas. Então, o Frederico prometeu aqui não só acompanhar quem está trabalhando e quem não está. Lembra até do banquinho que ele falou, Luiz? Falou, quem não está, pega o seu banquinho e sai de mansinho, né? E sai de mansinho. Como é que você vê essa questão e essa prioridade colocada assim para resolver essa questão do RPA e a necessidade do município resolver isso? Assim, já existe uma imposição, né, do Tribunal de Contas do Estado, né, em vários acordos que já foram feitos, para que seja regularizada essa forma precária dos trabalhadores, né? A necessidade, Cláudio, ela existe, né? Campos tem uma estrutura enorme, né, em termos de equipamentos públicos, né? Só para você ter noção, na área da educação a gente tem aí, né, cerca de 180 escolas, mais 60 creches, a gente tem diversos CRAs nos equipamentos da assistência social, CREAs, vilas olímpicas, diversas unidades básicas de saúde, hospitais. Então, assim, são muitos equipamentos da cultura. Então, a gente tem muitas pastas, são muitos equipamentos, muitos imóveis a serem administrados e precisam ter força de trabalho para que esses equipamentos continuem a existir, continuem a prestar os serviços à população. Então, a contratação, né, dessa força de trabalho é essencial. A contratação de forma precária, que prejudica o trabalhador, é que precisa ser revista. E o redimensionamento, né, do quantitativo para otimizar esse serviço para a população. Porque, de certo, quando a máquina pública começar a fazer a modificação, né, desse regime mais precário, onde não se paga alguns encargos trabalhistas, para um regime que seja com plenos direitos para o trabalhador, isso vai acontecer em que haja uma redução natural, porque o orçamento ele não vai aumentar, ele não vai crescer, as nossas receitas estão pré-determinadas. Então, muito provavelmente, durante os processos seletivos, durante a contratação de empresas terceirizadas, vai haver uma otimização, uma redução do número de servidores efetivos que atuarão nessas áreas, nessas pastas, nesses equipamentos públicos,
para uma melhor adequação orçamentária, financeira e de serviços. Marcão, vamos partir para a eleição. Esse ano são os dois temas, né, centrais, né? Um é o projeto que foi a Copa do Mundo e outro eleição. Campos está trazendo... Campos e região tem alguns nomes, né? Como pré-candidatos até a convenção, né? Todo mundo ser filiado da partida é tão candidato quanto qualquer outro, né? Mas eles têm alguns nomes aí que se cogitam, né? Já se lançam com alguma capilaridade, né? Em Campos e também em Macaé, você tem Itaperuna, o nome dele agora, deputado federal, Itaperuna? Murilo Gouveia, que é candidato natural. Nós temos a Carla Machado, o Bruno Dauário, né? Deputados eleitos aqui da região. Temos a situação ruim do Rodrigo e do Thiago, Rodrigo Bacelar e Thiago Rangel, atualmente nesse momento estão presos, né? Sim. Mas, assim, tem essas 4 cadeiras, né? Que a região conquistou. Como é que você vê esse leque, esse tabuleiro? Como é que você projeta ele para urna de 4 de outubro? Afinal, a contar de hoje, são 3 meses e 25 dias para a urna. Sim. Você quer que eu faça uma análise mais das candidaturas ao Legislativo? Isso. Deputado federal e estadual. Então, né, você citou muito bem, né? Nós temos diversas forças, né, aqui na região, e dando uma continuidade no que eu falei, né, um pouquinho do Frederico, né, da continuidade dele no governo Vladimir, na dificuldade dele colocar logo de imediato, impor o ritmo dele. Uma eleição está diretamente ligada à outra, Luiz. Né? 2026 já espelha 2028. Campos, uma cidade com mais de 500 mil habitantes, cerca de... Acho que meu áudio... Não, tá show. Eu acho que meu áudio caiu aqui. Voltou? Aqui tá legal. Não falhou, não. Bom? Então, uma cidade de mais de 500 mil habitantes, cerca de 370 mil eleitores possíveis, aptos a irem às urnas, e que causam reflexo, né, em toda a região. Né? O que se discute em Campos reflete nos municípios vizinhos. Nós temos candidaturas muito bem consolidadas, tanto a deputado federal quanto deputado estadual. E a gente precisa, como eu queria citar, que eu falei no bloco anterior, como o município ele é o ente federativo mais fragilizado e onde ocorre tudo, a gente precisa de representatividade. A gente precisa de representatividade em Brasília, a gente precisa de representatividade na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né? Campos e a região. Aqui em Campos nós temos candidaturas muito fortes, né? A deputado federal, né? O Vladimir, com certeza, é a candidatura mais forte Pré-candidatura. que Campos. Desculpa, amigo. Pré-candidatura, por favor. Pré-candidatura, por favor. Exatamente. Foi muito bem lembrado. É que o... Alô? Oi. Alô? Voltou. O meu áudio deu uma caída. E muito bem lembrado, não candidaturas ainda formalizadas, porque não foram escolhidos ainda em convenção, né, pelos seus partidos políticos, mas pré-candidaturas consolidadas, como a pré-candidatura do Vladimir, a pré-candidatura do Caio Viana para deputado federal, a pré-candidatura do Leon Gomes, a pré-candidatura da Madeleine, são candidaturas fortes e consolidadas que aqui no município, da mesma forma que nós temos a pré-candidatura do Bruno Dauário, do Thiago Vigílio, da Carla Machado, do Maicon Cruz, do Marquinho do Transporte, do Cassiano, também são candidaturas de destaque, né, ao cargo de deputado estadual. Tem a candidatura de um outro, a pré-candidatura de um outro deputado federal, pré-candidatura a deputado federal, que é do Vitor Júnior, que também tem feito um trabalho muito consolidado aqui no município de Campos. Nós temos que olhar para o nosso município. O que eu defendo é que o campista olhe com muito carinho a necessidade da gente escolher representantes
do nosso município e da nossa região, porque a gente precisa desse apoio, seja em Brasília ou junto ao governo do Estado. O município precisa disso. Então, olhar essas pré-candidaturas com olhar especial. Normalmente, Aloysio, numa eleição geral, a metade dos votos ao cargo de deputado federal e ao cargo de deputado estadual, o campista acaba conservando 50% desses votos para distribuir aqui para os nativos. Historicamente, se você for olhar as eleições anteriores, se a gente tiver lá 260 mil votos válidos na urna, cerca de 130 mil vão ser distribuídos para os candidatos locais. A gente precisa aumentar essa média, porque a gente precisa dessa representatividade, dessa força, eleger o maior número de deputados federais possíveis, de deputados estaduais possíveis, é muito importante para Campos, para a região norte, para a região noroeste fluminense. Eu até te agradeço, eu na pergunta, eu citei alguns casos de pré-candidaturas, que acabei de ser Caio também é natural, porque é suplente de deputado, assim como você foi, Marcão, na Câmara, chegou a assumir mandatos. Mas você chegaria a arriscar quantos deputados federais e estaduais, Campos e região podem fazer? Eu acho que a gente pode fazer 2 candidatos a deputado federal. Acho que Campos tem tudo para poder eleger 2 candidatos, Campos e região, né? Nós podemos eleger 2 no mínimo. Desculpa, você bota Macaé nessa conta? Não, se a gente colocar Macaé na conta, a gente pode chegar a 3 deputados. A gente pode chegar a 3 deputados federais. Vamos falar, hipoteticamente, são todos pré-candidatos, mas estamos falando de Vladimir, de Márcio Rezende, e estamos falando mais de quem? Nós estamos falando de Vladimir, de Márcio, nós estamos falando de Caio e de Murilo, que já tem mandato, né? Então você bota Noroeste também na conta? Norte e Noroeste. Beleza. Norte e Noroeste. Eu acho que a gente tem, desses 4, a gente tem boas possibilidades de fazer, conquistar 3 vagas na Câmara Federal. É possível essa conquista. Da mesma forma que eu acho que a gente pode conquistar de 3 a 4 vagas também para deputado estadual, né? Tem candidaturas bem consolidadas e bem fortes, né? Para as pré-candidaturas, né? Bem consolidadas e bem fortes para deputado estadual, que eu citei. O Bruno Dauari, o Thiago Virgílio, a Carla Machado, o Marquinhos do Transporte, candidaturas locais, né? De Campos. Né? O Maicon Cruz, o Cassiano, são candidaturas que estão bem consolidadas e que irão disputar vagas na Assembleia Legislativa. Como você muito bem citou, nós temos 2 deputados estaduais que estão afastados, né, e que não poderão concorrer a essas eleições, e deixou um vácuo, né, nessas pré-candidaturas a deputado estadual. Então, um vácuo que provavelmente vai ser ocupado, e eu torço para que sejam ocupados essas vagas, esses votos e essas vagas também por candidatos locais, né, que o campista e que vá às urnas e possa escolher, dentre as opções de pré-candidaturas e de futuras candidaturas, pessoas que representem o município, que representem a região, que eu acho que esses votos que se dão para candidatos que no futuro não terão um compromisso mais e uma presença mais assídua aqui é prejudicial para Campos e para a região. Mas como você falou, é a segunda vez que você fala dessa necessidade do campista e do eleitor do Norte e Noroeste, ele votar para dar representação a essas regiões na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. Uhum. E você lembrou muito corretamente, a média histórica é 50%. 50% dos votos que a gente tem ficam aqui para candidatos locais e 50% para candidatos de fora. Quer dizer, eu acho que o modelo ideal seria o modelo alemão, voto digital misto, que você elege pela sua região e pela sua unidade federativa. Uhum. Você elege um para ser representante da sua cidade, da sua região, e o outro para ser representante dos grandes assuntos nacionais daquela unidade federativa junto à União, né? Uhum. Mas, o modelo que temos
é o atual, né? Sem sombra de dúvida, o voto de candidatos daqui é muito importante, mas como fazer o eleitor ter essa mesma visão? O que você acha que os grupos políticos todos de Campos e região, Macaé, Itaperuna, São João da Barra, Quissamã, enfim, todos os municípios da região, Norte e Noroeste, são 22 municípios, deveriam fazer para que isso se concretizasse nas urnas? Eu acho que isso passa muito pelas informações que as prefeituras devem estar fornecendo aos cidadãos, porque nenhum orçamento, né, dos municípios aqui do interior, ele se sustenta apenas com a arrecadação própria e com as transferências governamentais obrigatórias. A gente precisa estar sempre de pires na mão, né, lá em Brasília, estar conversando com o governador do estado, conversando com os deputados estaduais, para que haja uma complementação do orçamento, para que políticas públicas importantes sejam executadas, sobretudo na área da saúde, né, que Campos é um polo regional, atende dezenas de municípios aqui do interior, então a gente precisa de uma defesa premente, não só na questão da transferência de emendas parlamentares, mas em discussões mais profundas também, né, como, por exemplo, o Vladimir aprovou um projeto de lei que é a questão do semiárido, que seria muito importante para o nosso estado e para a nossa região, e que não temos uma representatividade forte em Brasília para que lutasse nesse momento por essa importante causa, por essa importante pauta. Então, essa comunicação ao eleitor de informar, olha, a gente precisa ter representantes para que a gente possa garantir a merenda na escola, o remédio no posto de saúde, a rua asfaltada. Eu acho que essa informação e esse diálogo, ele deve existir, e o prefeito, como um importante agente político nesse momento, né, tá dialogando de forma muito franca e muito aberta com a população, colocando essas necessidades. Você acha que o eleitor fica desanimado, Marcão, na eleição? Falando de Rio de Janeiro, principalmente, estado e focado nessa coisa de deputado, ele fica desanimado com esse volume de informação sobre corrupção que a gente está sempre envolvido? Eu acho que o eleitor ele tende a se desanimar, né? Sim, desculpa te interromper, porque você é o cara que teve lá, que já testou as urnas, que conhece o eleitorado e que já recebeu não, já recebeu sim, você ganhou, foi presidente da Câmara, foi deputado. Então, assim, você conhece muito mais do que a gente aqui que fica conversando, só dialogando. Você já sentiu isso na pele. Como é que é isso? Sim, então, assim, o eleitor, hoje ele tem se posicionado de duas formas, né? Ou ele vota ideologicamente na escolha, nessa polarização que existe hoje entre direita e esquerda, ou ele faz a escolha de acordo com o serviço que ele vê prestado por um determinado parlamentar, ou a proximidade dele com esse parlamentar, ou o pedido de um cabo eleitoral para que ele observe melhor as atuações desse pré-candidato ou do parlamentar. Ele tem acontecido dessas duas formas, porque se ele for olhar só o que aparece, né, nas páginas de informativo da polícia e da política, que está internamente e hoje, infelizmente, muito ligadas, ele acaba desanimando de fato do encontro dele com as urnas. E no estado do Rio, você confunde bem essa coisa de página de polícia com página de política. O negócio é meio... É verdade. Meio tenso. Aqui, são 8h20 já. 8h20. Hora voa. A gente quer aprofundar esse debate, essa conversa com você, mas trazendo aqui alguns números. Inclusive, Aloysio, teve uma pesquisa da Atlas Intel, em que eu faço aqui coro com o nosso companheiro William Passos, que é um instituto até onde a gente conhece de credibilidade. Foi o Nunes Marques, presidente do STE, deu
uma canetada lá e proibiu ele divulgar as últimas pesquisas depois de um recurso dos advogados do Flávio Bolsonaro, onde me parece que ele usou um áudio, aquele áudio do Flávio pedindo voto, para ir depois, durante a pesquisa, né? Durante a entrevista de pesquisa. Acho que daqui a pouco você pode até falar mais detalhado sobre isso e a gente entrar nessa projeção aí do Marcão sobre as eleições a presidente da República, governador e também a senadores no estado do Rio de Janeiro. Mas é só uma pausa. Você quer falar sobre isso agora ou no próximo bloco, sobre a Atlas Intel? Você quer falar agora logo e depois a gente já entra logo nos números, para não embolar o raciocínio do ouvinte também? Por favor. A Atlas Intel, essa pesquisa, ela foi feita, foi ontem, teve divulgação proibida pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Castro Nunes Marques. É uma pesquisa feita entre dia 13 e 18 de maio, né, com margem de erro, ponto para mais e para menos, e foi registrada no próprio TSE, protocolo BR 06939/2026, né? É uma pesquisa que ela foi divulgada ali no dia 19, no dia seguinte à conclusão dos seus dados, né? E ela, de fato, desde quando ela foi divulgada, foi questionada por bolsonaristas, porque ela pegou aquele áudio. Veja bem, você tem 3 metodologias básicas de captação de intenção de voto em pesquisa eleitoral. 3. Tem presencial, que é tido como padrão ouro, né? A Coest, por exemplo, faz, a Datafolha faz, a Altair Big Data faz, perdão, a Altair Big Data é telefone. Tem por telefone, que é a Altair Big Data. Né? E você tem esse modelo, que é meio revolucionário, da Atlas, que é por rede social, o algoritmo, né? Agora, a Atlas é um instituto que eu acho que deve ter orgulho os brasileiros, porque ele foi o instituto que mais acertou a eleição de Trump nos Estados Unidos em 2025, né? Uhum. Então, é uma coisa que até eu acho que deveria orgulhar os brasileiros. Tem feito pesquisas com muito êxito no México, na Argentina, no Chile. Agora, nas 2 eleições, estamos agora, o segundo turno de Peru já houve, estão contabilizando, muito apertado, né? E o segundo turno do Peru, né? que vai se dar agora. Enfim, é um instituto com muita credibilidade. E parece que, bom, eles, como é um modelo digital, de captação digital, eles incluíram na questão do Vorcaro e do Flávio o áudio. E a partir desse áudio eles fazem perguntas, né? Então isso foi considerado pelos bolsonaristas e registre-se, tá? Para ser justo. Não agora. Eu ouço esses questionamentos desde o primeiro momento. Porque o áudio induziria o eleitor a uma resposta negativa, né? Agora, a decisão do Castro Nunes Marques, decisão judicial não se discute, se cumpre, né? Eu já divulguei essa pesquisa, a Folha divulgou essa pesquisa. Ela, a decisão é sem efeito, porque ela já foi divulgada. Né? Enfim, e se cada candidato entrar contra a pesquisa que desfavoreça, a gente não tem uma pesquisa, né? Enfim, eu acho um precedente relevante, talvez grave, o que o ministro fez, né? Mas, para ser justo, o questionamento sobre colocar o áudio para ele fazer perguntas, ele existe desde o primeiro momento, tá? Eu vi esse questionamento sendo feito desde o primeiro momento. Uhum. Então não é a primeira vez que se usa o áudio para... Não, eu ouvi esses questionamentos que lograram êxito no juízo do ministro tá. Marques, Entendi. desde que a pesquisa foi lançada. Entendi. Inclusive, conversei com pessoas sobre isso, né? Pessoas aqui do Rio e de Brasília sobre isso, naquele momento, entendeu? Uhum. E ela realmente, se você olhar, todas elas deram perda de Flávio, né, após a revelação, mas ela que deu mais.
ela que deu mais perda. Pode ter influenciado, então, né? Com certeza deve ter influenciado, mas a gente sabe que após a divulgação do áudio, não só no que diz respeito a essa pesquisa, mas o Flávio perdeu certamente alguns pontos e que podem ser fundamentais na escolha do eleitor lá em outubro. Vamos falar sobre isso já. Me dá um minuto, 2 minutos. Pode ser? Para a gente voltar e focar nesse tema, então, e continuar essa conversa com você. São 8 horas e 26 minutos. Pausa rápida, então, aqui no Folha no Ar, para a gente seguir, né, com essa conversa aqui e o Marcão continuar e emendar esse assunto aí nas projeções, tanto para presidente da República, para governador do estado, que hoje tem aí um desembargador como comandante, como governador, e o estado do Rio, e também as 2 vagas ao Senado. 8 horas e 26 minutos em Campos, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. 2 minutos de intervalo e a gente volta já. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também.